CBN Eleições 2010. E nós damos sequência à série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado de São Paulo. Nosso convidado hoje aqui na CBN é o candidato do Partido dos Trabalhadores, do PT, candidato Aloysio Mercadante. Lembrando que essa entrevista está sendo transmitida simultaneamente pelo rádio e pela internet. Nós estamos aqui no estúdio de internet, portanto você tem as imagens daqui para essa nossa conversa. As perguntas que já foram enviadas para milton@cbn.com.br e as perguntas que você enviar para nós durante essa entrevista, depois serão repassadas à assessoria do candidato Aloysio Mercadante para que ele possa também atender aí as diferentes reivindicações e ouvir também a sua sugestão. Candidato Aloysio Mercadante, bom dia para o senhor e muito obrigado pela sua presença aqui na CBN. Bom dia, Milton. Quero agradecer esse espaço importante, poder discutir propostas para São Paulo. Nós vamos discutir sim propostas para São Paulo, até com base em algumas entrevistas que nós fizemos antes de começar essa série com os candidatos ao governo do estado. Conversamos com alguns especialistas para levantar temas, conversamos com os ouvintes internautas, abrimos espaço para isso. O tema da educação é o tema que mais tem aparecido, mas antes de chegar lá, eu queria pegar temas do dia de hoje. Sim. Nós temos no noticiário político hoje dois assuntos. Um deles fala das denúncias contra a ministra Erenice Guerra, decisão do governo de afastar o assessor da Casa Civil, ou ele pediu para ser afastado do caso, ou do cargo. Por outro lado, nós temos aí uma decisão também da Justiça de tirar das mãos da Polícia Paulista a investigação sobre o vazamento de dados fiscais de pessoas ligadas ao PSDB. De que maneira essas informações mexem na sua campanha? Eu acho que nenhuma relação. Que responsabilidade eu posso ter se a filha de um ministro ou teve um filho problema de qualquer natureza? Isso tem que ser apurado, investigado, não com clima de campanha, não com uso eleitoral, mas com rigor, que tudo isso vai ser esclarecido e os responsáveis vão ser identificados. Da mesma forma que esse governo, por exemplo, investigou aliados, no caso do Amapá, identificou que havia uma rede de corrupção e estão todos presos. Então, esse é o Brasil que nós temos hoje. Não tem mais empurrar para baixo do tapete os problemas. Tem que ser investigado com transparência, com compromisso com o Estado de Direito Democrático, com o direito de defesa das pessoas, sem o atropelo e sem condenar, sem que as pessoas possam se defender. Então vamos apurar e vamos ver. Não vejo nenhuma relação com a campanha em São Paulo. Talvez os casos de corrupção aqui deveriam ter alguma relação com o governo do PSDB aqui. Mas eu sei que hoje a gente não tem o mesmo tratamento em relação ao que acontece no Estado com o que acontece no governo federal. Candidato Aloysio Mercadante, na sua outra eleição, o senhor foi atingido por uma denúncia que ficou conhecida aí como a denúncia dos aloprados. Aquele caso teve uma solução? Se descobriu quem era, se puniu quem tinha envolvimento? Milton, teve um inquérito na Polícia Federal com 1.100 páginas, as pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público e o Procurador-Geral da República fez um parecer dizendo que o senador Mercadante não tem nenhum indício, nenhum envolvimento, nenhuma participação nesse episódio. E isso foi votado no Supremo, Joaquim Barbosa, Gilmar Mendes, Eros Grau, por unanimidade, em 2 votações, anularam e arquivaram qualquer menção ao meu nome. Por isso que quando o Serra tentou usar isso contra mim, fui à Justiça, imediatamente tive ganho de causa. Nessa campanha eleitoral, seus adversários, e principalmente a candidatura do PSDB, têm batido muito numa tecla. Inclusive, se nós olharmos aí hoje, ouvindo mesmo a campanha para deputados estaduais, deputados federais, tem se trabalhado muito nessa história. E aí eu lhe pergunto o seguinte, o senhor é um gazeteiro? Milton, como eu acho que eles não têm argumento para atacar o meu mandato, a minha história, eles usaram o fato de que em 8 anos de Senado, nós votamos 36 empréstimos para São Paulo. Sabe quantas vezes eu faltei? Quantas você acha? Não tenho a menor ideia. 3. É o que tem se falado. 3. 2 por cirurgia. Eu fiz 2 cirurgias durante 8 anos. E uma eu faltei que foi a abertura oficial da minha campanha em São Paulo. Apesar disso, votação de empréstimo é por acordo de liderança. Nunca atrasou um dia empréstimo para São Paulo. Foram 17 bilhões de reais de financiamento através do Senado, que eu ajudei a ser. Mais do que isso, a Secretaria da Fazenda vai ao meu gabinete pedindo para liberar, junto ao Banco Central, ao Tesouro Nacional, e permitir que esses empréstimos sejam concedidos. E nós sempre fizemos isso com toda agilidade, com compromisso com São Paulo. Inclusive, um dos dias que ele diz, dia 8 de maio, quando eu estava presente, eu mostrei eu falando no plenário, meu nome está lá com a presença e estava presidindo a comissão, a presidência do parlamento da Comissão do Mercosul, qual eu presido até hoje. Hoje eu presido o parlamento. Então é absolutamente inaceitável esse tipo de argumento. Agora, o que revela isso? Que ele está preocupado, está baixando o nível do debate, está tentando apostar na confusão da opinião pública. Como ele tem muito mais tempo de televisão, de rádio,
e a imprensa às vezes não dá o destaque que deveria a essas matérias, dando a oportunidade de a gente poder esclarecer, e a confusão fica um pouco essa impressão. Você, que é uma pessoa extremamente informada, não ouviu a resposta que eu dei, por exemplo, no meu programa de televisão, mostrando que em 36 meses, em 36 empréstimos, eu faltei 3 vezes. E por razões absolutamente justas. E nunca prejudicou, porque é voto simbólico, é voto de liderança. Como eu sou líder, sou eu que construo os empréstimos. Agora vamos discutir um pouco de São Paulo. Já que o senhor citou, apenas para constar, ouvi a sua resposta no programa de ontem, quando o senhor então você tratou sabia, que eu dessa perguntei. questão. Tá bom. Agora, deixa eu lhe perguntar o seguinte. Pergunta feita pelo José Roberto Gavazzi. Ele quer saber pelo menos uma coisa que o senhor fez. O senhor falou aqui de aprovação de verbas para o Estado de São Paulo, etc. e tal. Mas um projeto que o senhor tenha trabalhado em favor de São Paulo como senador nesses 8 anos? Bom, projetos muitos. Eu trouxe para cá recursos, recebi 615 prefeitos do Estado. Você pode chamar qualquer prefeito de qualquer partido e eles vão dizer que o meu gabinete era a embaixada das prefeituras em São Paulo. É rara a cidade que eu não liberei recursos para educação, para saúde, para investimento. Além dos projetos que nós aprovamos para o Brasil, o ProUni tem 186 mil alunos com bolsa de estudo. Quem ajudou a aprovar, a negociar e viabilizar fui eu, como líder do governo. O Bolsa Família tem 1.100.000 famílias protegidas em São Paulo. Quem ajudou a viabilizar, a aprovar esse projeto fui eu, porque nós éramos minoria no Senado. E o DEM, inclusive, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra o ProUni. E foi difícil aprovar programas como esse, o ProUni, o Bolsa Família. O Minha Casa Minha Vida, nós temos projeto em centenas de prefeituras. São 114 mil casas que estão sendo construídas. Quem ajudou a encaminhar as prefeituras para o Ministério, e especialmente as pequenas e médias, foi o meu mandato. Eu fiz 5 oficinas de gestão de políticas públicas para que as pequenas e médias prefeituras, em 5 regiões do Estado, cada uma com 100, 150 prefeitos, preparassem as propostas para poder ter acesso, coisa que São Paulo nunca fez. O Senado nunca cuidou dessa relação, os outros estados sempre fez. São Paulo não tinha essa tradição. Então, uma das características do meu mandato foi a relação republicana com as prefeituras. Quando nós tivemos as enchentes, quem é que foi visitar as prefeituras? Não foi o governador Serra, não foi o governo do estado. Eu é que fui visitar, inclusive, as prefeituras do PSTB. Como Cunha, por exemplo, que é uma prefeitura do PSTB. Quando eu cheguei lá, tinham 6 mil pessoas, por exemplo, sem conseguir sair do campo, que desmoronada todas as estradas. Nós liberamos ali recursos de combate às enchentes, para Cunha, São Luís de Parintins, Guaratinguetá, estou falando só do Vale do Paraíba, para todas as cidades do estado. Além das leis que eu aprovei. Eu aprovei leis, por exemplo, a videoconferência, para diminuir a necessidade de escolta de presos, que serve a todo o sistema jurídico. Eram 30, 35 mil viagens com presos que nós tínhamos que fazer por mês, e hoje você pode fazer as audiências dentro do presídio. Aumenta a segurança e aumenta o efetivo da polícia na rua. O monitoramento eletrônico de presos, que São Paulo está atrasada, a tornozeleira eletrônica, se nós tivéssemos, não teria 1.300 presos que não voltaram para os presídios nos dias dos pais, no último dia dos pais, porque São Paulo não usa uma tecnologia moderna, que é uma lei que inicialmente o projeto é meu e que eu sou coautor. Então nós aprovamos leis muito importantes. Por exemplo, uma das leis que eu aprovei é a possibilidade, quer dizer, a prioridade do BNDES de financiar a construção de cinemas. Cidades com até 100 mil habitantes, que é onde está faltando hoje cinema. Não tem teatro, não tem cinema, não tem cultura, falta espaços públicos. São Paulo deveria estar utilizando esses recursos, é uma lei que já está aprovada em vigência para estimular a cultura. E na área só mais um projeto que eu quero dar, que para mim tem um significado muito especial, que é o projeto que eu aprovei por unanimidade no Senado e aprovei por unanimidade uma comissão especial da Câmara. É colocar todos os recursos do FUST, que é o Fundo de Universalização do Serviço de Telecomunicações, R$ 1 bilhão por ano, para colocar computador nas escolas, laptop para os alunos e professores, formar os professores nessa área digital, produzir material pedagógico digital e colocar os 49 milhões de alunos da rede pública de ensino no Brasil na internet no século XXI com endereço eletrônico. O PSDB e o Democratas, desde o momento que eu virei candidato a governador, passaram a obstruir o projeto e não permitiram que ele fosse votado. Isso sim é prejudicar São Paulo. Isso é prejudicar uma multidão de jovens que têm o direito à internet e nós estamos atrasando os recursos por uma disputa eleitoral absolutamente irresponsável que eles patrocinaram. Quem dificultou o financiamento das escolas, os financiamentos públicos a São Paulo, foi o PSDB e o DEM na gestão da Marta. Que eles não liberaram e ficaram obstruindo durante meses os recursos que iam para o Reluz para iluminar a periferia e diminuir a criminalidade. Então, eu quero dizer que essa atitude partidária, eleitoral, de ser contra, de torcer para que as coisas não deem certo,
não é uma boa política e eles estão fazendo isso. O senhor citou a questão de distribuição de verba. Quando nós falamos aqui, discutimos a questão da gestão pública e da transparência, uma das ideias que surgiram era o seguinte: como tornar mais claro os critérios para a distribuição de verbas do governo do Estado dentro dos programas voluntários, programas de incentivo à cultura, fomento à área de educação ou outras áreas, para que não fique se beneficiando a prefeitura A ou B pela coloração partidária, mas sim porque a prefeitura está dentro dos critérios apresentados. Como é que se pode tornar isso mais claro na gestão? Primeiro, com programas que tenham critérios que os recursos sejam distribuídos proporcionalmente à população, inversamente proporcional à renda per capita, e utilizar como critério o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Quer dizer, quanto mais pobre, quanto mais dificuldade, quanto menor... E tem um outro problema, você tem prefeituras em São Paulo que a relação orçamento per capita é muito baixa. Você pega uma prefeitura como Carapicuíba, que tem 400 mil pessoas, tem a pior relação orçamento por habitante do estado de São Paulo. Então essas prefeituras têm uma dificuldade imensa, até para pagar os serviços mais elementares. Nós precisamos mudar isso. E precisamos ter critério de repartição do fundo de participação dos municípios mais justos. Outro problema que tem em São Paulo, que nunca foi tocado, meu governo eu quero mexer. Por exemplo, o município que é sede de uma usina de papel e celulose fica com toda a receita do ICMS. Os municípios que plantam papel e celulose ficam com todos os problemas da cadeia produtiva. O município que é sede de uma usina de álcool e açúcar fica com toda a receita do ICMS. Os municípios que plantam a cana e que têm os trabalhadores e todos os problemas e as demandas, não têm nenhuma participação na receita da cadeia produtiva. Então nós temos que metade do ICMS tem que ficar no município sede e a outra metade tem que ser redistribuído proporcionalmente aos municípios que participam diretamente de algumas cadeias produtivas como essas que eu mencionei. Ou mesmo usina. O município que é alagado para reservar água, para fazer uma hidroelétrica, não recebe o ICMS e a receita do município sede. Então você tem um desequilíbrio brutal em algumas cadeias produtivas do Estado e mais, como o PSTB privatizou o Banespa, vendeu a nossa Caixa, fez pedágios abusivos no interior, o que está acontecendo? Está esvaziando economicamente o interior do Estado. Hoje, 443 cidades de São Paulo só tem 5% do PIB do Estado. E o que acontece? A juventude está indo embora, a população está envelhecendo e 218 cidades diminuiu a população. Diminuiu em termos absolutos, tem menos gente do que tinha 10 anos atrás. E onde está crescendo? Está crescendo na periferia das grandes cidades, particularmente a Grande São Paulo, a Grande Campinas, um pouco Baixada Santista. Nós precisamos reverter isso. Reverter como? Temos que dar incentivo fiscal para cada macro-região do Estado para atrair empresas e investimentos, desonerar o investimento, tirar impostos dos investimentos e precisamos criar um BNDES paulista, um banco de fomento que verdadeiramente leve investimento, gere emprego, retome a capacidade de financiamento para você ter projetos estruturantes que descentralizem e interiorizem o desenvolvimento de São Paulo. A Thaís Machado, nosso ouvinte internauta, pergunta o seguinte: o senhor faz muitas críticas ao PSDB. Se o governo do PSDB tem sido assim tão ruim nesses 16 anos, por que São Paulo é o estado mais desenvolvido do Brasil? Não, São Paulo é o estado mais desenvolvido do Brasil desde séculos, não é 16 anos. São Paulo foi o estado que desenhou as fronteiras do Brasil com os bandeirantes. Mas pelo que eu entendo da pergunta dela, ela quer dizer o seguinte, quer dizer, em 16 anos não se destruiria tudo isso? Não, eu vou chegar lá. Não. Primeiro foi o estado, já era. Todo o ciclo do café se deu em São Paulo no século XVIII e XIX, que foi a base da industrialização. O berço da industrialização do Brasil se deu em São Paulo. Aqui se deu o grande impulso à industrialização do país. O maior polo industrial do Brasil é em São Paulo, principalmente no plano de metas do Juscelino Kubitschek. Antes Getúlio Vargas, mas depois Juscelino Kubitschek, você teve um grande salto na industrialização, como indústria automotiva, todo o setor material elétrico, material metal mecânico, toda a indústria pesada do Brasil, ela se constrói exatamente em São Paulo. Então São Paulo tem um PIB 3 vezes maior que o Chile, 2 vezes maior que a Venezuela, maior que a Colômbia e a Argentina. Nós temos uma população que é equivalente a Portugal e Canadá juntos. Nós temos 45 milhões de habitantes. Então, um estado com essa pujança, com essa riqueza, não pode conviver com os problemas que São Paulo convive hoje. Não pode ter uma educação como essa que nós temos aqui. É inaceitável. Um estado com todo esse potencial, ter os índices de educação, que a primeira escola pública padrão ficou em 2.583, o lugar na classificação. Escola do Estado. As crianças terminam a escola com essa aprovação automática sem aprender a ler e escrever na 5ª, 6ª série. São Paulo, com essa pujança, não pode ter fila do tamanho que tem. Hoje estava o Heródoto de manhã
E diz que recebeu, há 15 dias que recebe a carta de uma pessoa que precisa fazer uma cirurgia e não consegue fazer. 6 meses para fazer um tratamento de quimioterapia ou radioterapia. E o câncer, que era uma coisa que era tratável no início do processo, pode virar uma metástase quando o paciente está sendo atendido. Então, o que eu digo é que, lógico que o PSDB fez coisas boas. Em 16 anos, evidente que fez. Só que faz coisas boas para poucos. ETEC, FATEC é muito bom, mas é para pouco. O ensino público que atinge 5 milhões de alunos, esse é inaceitável a situação que se encontra. É isso que é a nossa diferença fundamental. E também, quando me lembro na campanha do Lula, que as pessoas, mas o PSDB fez no Fernando Henrique fez muita coisa boa. Mas o Lula fez muito mais. Nessa questão da educação... Não tem como comparar o governo Lula com o governo Fernando Henrique Cardoso. Tanto não tem que eles escondem o Fernando Henrique da campanha. Você viu alguma vez no meu adversário o Fernando Henrique falando? Pedindo voto para ele? Ou dizendo que ele é um bom candidato? Por quê? Por que nem o Serra e o Alckmin têm coragem de botar o Fernando Henrique na tela? Por que eles não assumem o governo que eles fizeram? O que eu peço para São Paulo é que a chance que foi dada ao Lula, e você não vê um candidato do PT que não tem o Lula. Todo mundo tem orgulho do governo que fez. Eu tenho orgulho do governo que eu fui líder, da luta que eu tive, das dificuldades que nós tivemos, dos problemas que nós enfrentamos, das crises que nós tivemos que superar. Esse governo que deu certo para o Brasil vai dar certo em São Paulo. A experiência que nós mostramos no Brasil, nós estamos prontos para exercer em São Paulo. Vamos pegar essa questão da educação. O senhor, agora há pouco mesmo, rodava uma das vinhetas políticas, o senhor dizia lá, vamos acabar com a progressão continuada, etc. e tal. Então esse é um ponto já que o senhor vem batendo desde o início. Nelson Valente, também nosso ouvinte internauta, diz assim, o senhor repete a exaustão da famigerada, essa expressão que o senhor usa, progressão continuada. Ele diz que é Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB. Está lá no artigo 32, etc. e tal. O senhor, como senador da República, não fez nada para melhorar isso lá na lei? Não podia mudar lá? A progressão continuada é um conceito generoso pedagógico. A ideia é de você ter uma integração de ciclos para a construção do avanço dos alunos no processo pedagógico. O que nós temos aqui é uma regressão continuada, não é uma progressão continuada. Não é uma progressão. Não tem progressão. Então por que o senhor quer acabar com isso e não utilizar essa ideia? Não, a ideia é generosa. A ideia de você ter um ciclo integrado, curricular, e você pensar o aluno por ciclos no processo de aprendizado, é uma ideia generosa pedagógica. Agora, o que nós temos aqui é um pedagocídio, quer dizer, é o suicídio da pedagogia. Você dizer que o aluno tem que passar sem aprender. Como é que um aluno pode chegar na quinta, sexta série sem saber ler e escrever? Milton, nada justifica. Não tem LDB. Mas é a progressão continuada que faz isso? Não é a progressão continuada. É o sistema que não está funcionando da maneira que está. Não é a progressão continuada. É porque o que nós temos aqui é uma aprovação automática. Nós não temos progressão. Não tem progressão. Mas, então por que o senhor diz que vai acabar isso como se essa aí fosse a solução? Não, vou acabar com a aprovação automática. Por que tem que acabar? Como é que um aluno pode chegar na quinta série sem saber ler e escrever? O que ele vai aprender? Se ele saiu do primeiro ano do ensino fundamental sem ler e escrever, o que é que ele vai aprender para frente? Se ele não consegue interpretar um texto, se ele não consegue ter as noções básicas das primeiras contas de somar e dividir, multiplicar, que futuro tem esse aluno no processo pedagógico? Mas o sistema normal de ciclo, ele mudaria isso sem mudar Milton, a base? Eu posso fazer uma pergunta bem franca para você? Você poria seu filho numa escola pública? Não poria. O senhor poria o seu filho Lógico que não poria. O Alckmin não respondeu isso, mas eu respondi com toda a transparência. Meus filhos estudaram no Vera Cruz, onde a Regina, minha esposa, trabalhou a vida toda, e dali os dois entraram na USP. O que eu quero é uma escola, eu vou virar avô daqui a pouco, eu quero que meus netos possam um dia estudar na escola pública, como acontece na Europa, como acontece no Japão, que ninguém distingue o filho pela possibilidade de pagar ou não uma escola. Porque isso é um apartheid que tem no Brasil. Quem pode pagar? Claro que não, aí é o objetivo. Não tem dúvida nenhuma. Não. Todo mundo quer a educação melhor. Todo mundo quer, só que eles tiveram 16 anos para fazer e não fizeram. Mas é isso que eu quero entender do senhor. Como construir? O senhor tem falado o seguinte, a progressão continuada não dá para continuar dessa maneira. A aprovação automática não pode continuar. Até porque é importante lembrar também que na cidade de São Paulo foi implantada no governo do PT de Luiz Erundina. Então, mas você volta para a progressão continuada. O que o senhor mexe na escola para que isso aconteça, se chegue a esse momento que o senhor deseja, de poder colocar o seu neto numa escola pública? Primeiro tem que ter avaliação. Tem que ter avaliação. Os pais têm que ter boletim, tem que saber o que está acontecendo com os filhos. A escola tem que saber e tem que ter transparência no processo de avaliação. Avaliar não só o que o aluno aprendeu, mas o esforço que ele fez para aprender. Porque o processo de aprendizado dos alunos, ele é diferenciado. Por exemplo, uma criança que não fez a pré-escola, o ensino infantil, ela chega no primeiro ano, com muito mais dificuldades, ela não conhece material, lápis, borracha, ela não sabe atividade pedagógica na sala de aula, ela não tem noções de conjuntos, ela tem muito mais dificuldade do aprendizado do que o outro. Então você tem que avaliar o esforço de aprender e o aprendizado efetivamente. Os alunos que estão com dificuldade têm que ter reforço escolar.
Mas os pais têm que ter avaliação, a escola tem que ser avaliada, os professores têm que ser avaliados. Segundo, tem que ter carreira, me desculpe. Hoje você pegar o jornal Folha de São Paulo, está lá. 100 mil professores não são concursados em São Paulo. Eles estão aí há 16 anos. A bem da verdade, o Paulo Renato já era secretário da Educação em 1983. São 27 anos. Porque se você colocar o Quércia dentro desse time, são 27 anos que nós estamos falando, não estamos falando de 16 anos. Tem toda uma geração que nasceu nesse governo. E uma parte dela, que são os filhos dos trabalhadores, estão com o futuro comprometido por essa escola. Mas eu só estou olhando lá. Por então, isso eu estou tentando fazer com o senhor concurso, olhar Milton, o que dá para fazer lá. Tem Começa como por aí. Justificar. Efetivar tem professor. Que efetivar. Por que tem que efetivar professor? Você viu hoje, tem professores que passaram por 9 escolas, 6 escolas. Se não tem estabilidade pedagógica, se não tem relação com as crianças, se a equipe não trabalha em conjunto, não tem aprendizado. Então você não pode ter uma escola dessa forma. Você tem que ter concurso. Depois você tem que ter formação dos professores. Terceiro, os professores têm que ter um laptop. Nós estamos aqui, você está com um laptop na mão. Não tem como um professor no século XXI não ter acesso ao Google, não poder fazer uma pesquisa na internet. O que adianta essa máquina aqui se ele não está preparado para trabalhar com esse tipo de É a mesma coisa dizer o seguinte, não, ele não pode ter um carro porque não sabe dirigir, entra na autoescola e aprende. Se nós tivermos um processo de formação... Agora, eu quero fazer... o professor a usar isso pedagogicamente é mais difícil do que aprender a dirigir, né? Não necessariamente. Não necessariamente. Acho que os professores terão todo interesse em aprender. Se você tiver um portal do professor, que ele saiba acessar, que é uma operação simples, com todas as aulas que ele tem que dar, com toda a orientação pedagógica, com os exercícios, ele vai se inspirar para dar uma boa aula, ele vai se motivar, ele vai crescer, ele vai ter uma retaguarda que qualquer profissional novo tem. Como é que você consegue preparar uma matéria hoje se você não entrar na internet? Como é que você tem as notícias que você precisa para poder responder? Você está em tempo real. Os ouvintes estão aqui nos assistindo. Que Brasil é que São Paulo é esse que afasta uma multidão desse direito no século XXI. Com um orçamento de 30 bilhões de reais, que você tem, que se você somar as 3 secretarias para a área da educação, não consegue dar um laptop para o professor, é desleixo, eles não cuidam dos pobres. Nunca cuidaram, não tem essa sensibilidade, não tem esse compromisso. Foi assim ao longo da história. E isso vai ser minha prioridade. Eu tenho dito mais. Tenho dito o seguinte, eu quero ser um governador que seja avaliado ao longo do meu governo, ao final do meu governo, pelo que eu consegui fazer na educação. Se eu conseguir fazer os alunos avançarem, progredirem, se desenvolverem, eu tenho que ser aprovado. E quem não foi capaz de fazer isso tem que ser reprovado nas eleições. O Brasil tem que entender que o futuro é uma sociedade do conhecimento. O mercado de trabalho vai ser cada vez mais exigente. A sociedade do futuro é uma sociedade da informação. Se a gente quiser resolver o principal problema desse país, esse país hoje tem distribuição de renda, tem um mercado de massa que permite o Brasil crescer, está crescendo mais de 7%, tem democracia, tem Estado de Direito, as instituições estão se aprimorando, é um país que tem fonte de energia fantástica. Hoje, se abre o jornal, descobriram mais 8 bilhões de barris de petróleo no pré-sal, é a maior descoberta dos últimos 20 anos de petróleo, hoje. Então, esse país tem um futuro fantástico, mas tem que resolver a educação. A educação é a base de tudo. Vai melhorar a segurança, vai melhorar a saúde, vai melhorar o desenvolvimento, vai melhorar a cidadania, vai melhorar a convivência, vai melhorar o meio ambiente, a sustentabilidade, vai melhorar a qualidade de vida, vai melhorar a cidadania. Então, nós temos que atacar esse problema com toda a prioridade. E São Paulo tem recursos para fazer isso. Por último, nós temos a USP e a Unicamp, eu sou professor da Unicamp e da PUC de São Paulo. Nós temos as 3 melhores universidades do país. Fora algumas universidades particulares, nós podemos criar aqui uma universidade do professor, em parceria com essas universidades e as universidades federais. Eu fui relator da Universidade Federal da ABC, ajudei a trazer um projeto nosso. Trouxemos a Universidade de Guarulhos, Osasco, Santos, Baixada Santista, Sorocaba. Então nós temos uma rede de faculdades públicas e eu quero fazer a Universidade da Tecnologia, a 4ª Universidade de São Paulo, a 4ª universidade. Se nós fizermos uma rede dessas universidades para formar os professores da rede pública, para dar apoio pedagógico, para motivar, para requalificar, de uma forma continuada, nós daremos um salto extraordinário. Começa pelo professor. O senhor citou a questão do meio ambiente. Quando o senhor veio para cá, deve ter sentido esse ar seco que nós estamos enfrentando aqui na cidade de São Paulo. No interior, a situação ainda é mais crítica. O Naiton Francischini mandou a seguinte pergunta. O problema das queimadas das plantações de cana-de-açúcar no interior, que mesmo sendo proibidas, ainda ocorrem no interior do estado. Que maneira se tem para tentar resolver isso, diz a pergunta aqui o Naiton Francischini. Olha, foi feito um acordo do setor sucroalcooleiro com o governo, e nós temos aí um calendário para acabar definitivamente com as queimadas. E isso está acontecendo, está reduzindo substancialmente e vai acabar. E você tem 80 mil trabalhadores de boia-frias da cana que vão ter que ser reciclados para outras atividades. Eu fui agora, fui com o presidente Lula na feira em Sertãozinho do setor. Eu vi uma máquina, por exemplo, uma das máquinas modernas que está entrando este ano, ela colhe 1000
toneladas de cana por dia e já entrega a cana limpa para entrar direto na usina. Então ela substitui muita mão de obra. A mecanização vai substituir a queima. Não vai precisar mais queimar para poder cortar a cana. As máquinas que estão entrando são muito eficientes e muito produtivas. Só que nós temos um segundo problema, que é formar esses 80 mil trabalhadores para que eles sejam recolocados em outras atividades do mercado de trabalho. Eu vou fazer um programa especial para isso. Dar um programa de formação para que esses trabalhadores possam ir para a construção civil, para a indústria, para outras atividades, não pode simplesmente ser jogado fora do setor sucroalcooleiro. Mas esse é um setor que se modernizou muito, com o carro flex, com a demanda que tem hoje, é muito eficiente e é uma energia que, acabando a queima, ajuda a melhorar o ar, porque é muito menos poluente a queima do etanol do que a queima da gasolina ou do diesel. Então é um setor que, resolvido isso, vai ajudar muito do ponto de vista de melhorar a qualidade do ar. Agora, a nossa meta de descarbonização da economia tem que ser cumprida. O Brasil tem uma meta, São Paulo tem uma meta e nós precisamos começar a tomar providências em todas as áreas. Então essa vai ser uma grande prioridade do nosso governo. Reduzir a emissão de gases poluentes, que passa por a matriz energética, passa pelo fim da queima, passa por fiscalização das fontes poluentes das indústrias. Restrição dos automóveis? A restrição dos automóveis, eu acho que ela só vai ser eficiente se nós criarmos uma opção de transporte público. Se eu tivesse que dar essa entrevista hoje aqui, inclusive tem candidato que chega atrasado, e não tivesse saído tão cedo da minha casa, e não tivesse um automóvel, eu não sei que hora que eu chegaria aqui. As pessoas estão perdendo 2 horas e 43 minutos no trânsito em São Paulo, 16 anos do PSDB. Vou repetir, 16 anos do PSDB, as pessoas estão perdendo 2 horas e 43 minutos, na média, por dia no trânsito. Por quê? Não fizeram metrô. Não foi 16 anos prefeito. Hein? O PSDB não foi 16 anos da prefeitura. Na Grande São Paulo, os problemas do trânsito da Grande São Paulo. Mas e aí quem entra nessa questão da Grande São Paulo? Vamos pegar a Grande São Paulo. Como é que se gerencia essa questão do transporte? Não, primeiro metrô. Do ponto de vista metropolitano. Primeiro tem que ter uma unidade de gestão. É um absurdo eles terem acabado com a Secretaria de Gestão Metropolitana. A região metropolitana ela tem que ter uma agência de desenvolvimento, ela tem que ter um fundo de desenvolvimento para você compartilhar e gerir os problemas. O lixo, o problema do combate à poluição, o problema do saneamento básico, o problema do trânsito, tem que ser gerido de forma compartilhada. Quase um governo metropolitano? Uma gestão metropolitana e compartilhada, de parceria entre as prefeituras, o governo federal e o governo municipal. Agora, o metrô, você pega o período do governo Alckmin, 2003 2006, ele fez 2,6 quilômetros de metrô, 650 metros. É uma voltinha no quarteirão. O senhor acha positivo... Uma voltinha no quarteirão, com esse ritmo. O que está sendo feito na atual gestão, nesses últimos 4 anos, dentro do plano de expansão? Melhorou bastante. No último 3 anos e meio, nós tivemos 8 quilômetros de metrô. Ainda é muito pouco. E no Mário Covas tivemos 14,5 km. O Alckmin 2,6. Não existe nada igual na história recente de São Paulo, em termos de lentidão, de falta de apetite. Tem uma meta nesse 30 quilômetros de metrô. Para onde esse metrô? Meta, até para atender uma das perguntas que foram feitas aqui. É uma meta ambiciosa? É ambiciosa. Mas eu vou dar 2 dados para você. É muito ambiciosa. Não é fácil fazer 30 quilômetros de metrô. É muito difícil, mas eu acho que é possível. Primeiro que nós vamos ter a Copa do Mundo, se nós soubermos usar. E não estamos sabendo usar, porque o recurso está parado. Ele fala de empréstimo. Tem 2 bilhões e 900 milhões de reais parados no orçamento federal para São Paulo preparar a Copa do Mundo. Mas com 2 bi não faz. Não. Para fazer algumas linhas. Está lá parado para a Copa do Mundo, que é Congonhas-Morumbi. Está assinado o contrato. E eles simplesmente não definiram se é o Morumbi, se é o novo estádio do Corinthians, o que vai ser. E não anda. E nós estamos perdendo tempo. Os outros, agora está. A Bahia ontem pediu para ser abertura da Copa no lugar de São Paulo. E já tem outros, já com apoio de vários estados, e outros estados estão se mobilizando, e eles não começaram a fazer um tijolo para preparar a Copa do Mundo. Daqui a pouco São Paulo perde a abertura da Copa. Inclusive porque tem a Copa das Confederações e nada está sendo feito. Então nós precisamos de agilidade. Não pode ser essa coisa lenta que o PSDB é. Não pode. Barcelona teve a Olimpíada, fez 80 quilômetros de metrô em 5 anos. 80. E a Espanha não é um país que tem melhores condições do que São Paulo para fazer. Se nós fôssemos uma nação, nós temos tem dinheiro para esses 30 quilômetros? Bom, e o senhor já tem o traçado? O Serra falou que vai fazer 40 em São Paulo. O Serra disse que faria com o presidente 40 em São Paulo. Nós vamos fazer parceria com o governo federal. Quais são as prioridades da linha? É concluir a linha 2, que é fundamental para aliviar a linha vermelha, que é a linha que vem da Zona Leste, que é uma linha que tem mais de 10 passageiros por metro quadrado, 1.600.000 passageiros por dia. Então, primeiro a linha 2. É concluir a linha 4, a linha amarela, que é uma linha muito importante, que é um consórcio com o setor privado. Eles mudaram o método construtivo, teve algum problema, desmoronou aquela estação de Pinheiros, mas é uma linha muito importante, está muito atrasada. A linha 5, que é uma linha que eles fizeram um trecho ali na Zona Sul e não fizeram a conexão com o resto da malha, então é uma linha que só dá prejuízo. E a Zona Sul, as pessoas perdem 2, 3 horas para ir e voltar
para o trabalho. Às vezes, eu vi um programa outro dia na televisão mostrando 3 horas para ir, 3 horas para voltar. 6 horas por dia no trânsito. A linha 5 é fundamental, a linha 6 laranja é fundamental. E junto com o metrô nós precisamos modernizar a CPTM. Por quê? Só por causa do nosso horário. Eu vou lhe cortar aqui Tá. e vou lhe dar 30 segundos para o senhor me dizer só uma coisa. Por que o seu nome não está lá cadastrado no site do Ficha Limpa, aquele que faz com que as contas sejam públicas da sua campanha? A gente sabe a quem doa dinheiro para a sua campanha. Ô Milton, é o seguinte, eu defendi no Congresso, primeiro, a liberdade absoluta da internet nas eleições, aprovei a emenda que ganhou o prêmio Congresso em Foco ano passado. E defendi eu e o Suplicy que tivesse a obrigatoriedade de prestação de contas na internet. Nós perdemos a emenda. A lei não foi aprovada. Nenhum candidato de São Paulo colocou. E por que você não faz? Não, vou então? explicar. Nenhum Até pra ir candidato. pra frente. Não, porque eu não posso impor às empresas a exposição antecipada, porque sem que isso seja acordado. Isso precisa de uma lei. E eu defendi a lei e vou continuar defendendo a lei, que eu acho que é um valor. Não tem nenhum problema das pessoas saberem de onde vem a minha contribuição e saberão. Sempre souberam. Eu acho muito Candidato, positivo para a democracia. Quero agradecer a sua gentileza de conversar conosco aqui na CBN. Muito obrigado. Até uma nova oportunidade. Tá bom, obrigado. Lembrando que amanhã, nesse mesmo espaço, nós teremos a candidata Anaí Caproni do PCO aqui na CBN. CBN Eleições 2010.